Graça e paz. Seleção e comentário de textos bíblicos, Hebreus capítulo 11. Exemplos de fé. No capítulo 10, no finalzinho, nós vimos que o justo vive pela fé. Tudo que o cristão faz tem de ser pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando não temos fé, estamos pecando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé para a salvação, fé para a cura do seu corpo e fé para realizar a obra de Deus. Capítulo 11, exemplos de fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé é certeza daquilo que você está esperando. Você não tem ainda, mas você tem certeza que vai receber. E a prova das coisas que não vemos, a convicção daquilo que você não vê. Mas você sabe que existe, convicção plena. A fé traz à existência as coisas que não existem. Nós vivemos pela fé, em tudo. Somos salvos pela fé e vivemos pela fé. Por ela recebemos cura e todas as demais bênçãos que Deus nos dá. Louvado seja Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A palavra de Deus, Jesus Cristo disse: haja luz, a luz apareceu. Haja. A palavra de Deus tem poder. Foi assim que foi criado o mundo. Esta palavra aqui, de Deus, tem poder para realizar o que ela diz. Pois Deus vela por esta palavra para cumpri-la. E Deus é inteiramente confiável. A palavra de Deus foi usada para criar todo o universo. E pela palavra de Deus nós aplicamos a nossa fé e Deus realiza o que a sua palavra diz. Creio no Senhor Jesus Cristo, sou salvo. Creio que sou curado pelo sangue de Jesus, porque Ele levou sobre si as minhas enfermidades e dores. E pelos seus ferimentos eu fui curado. Eu fui curado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, se não se manifestou a cura ainda, espere, porque a fé é a certeza daquilo que você espera. E a convicção plena daquilo que você ainda não vê. Mas você já está curado, mesmo que haja sintomas. Louve a Deus, agradeça a Deus, apesar dos sintomas. Porque a palavra de Deus é a verdade. E Ele sempre honra a sua palavra, cumprindo-a. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto Abel, por meio da fé, ainda fala a nós. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos agradar a Deus. Vamos viver para fazer a sua vontade, com alegria no coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós cremos que Deus existe, nós cremos que Ele já nos salvou através do sangue de Jesus, nós cremos que temos a vida eterna, nós cremos que pelos ferimentos de Cristo, pelas pisaduras de Cristo, nós somos curados, Isso agrada a Deus, porque Ele recompensa todo aquele que o busca de inteiro coração. Enoque agradou a Deus. Agrademos a Deus vivendo pela fé. É impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Precisamos crer, não só apenas que Ele existe, mas que Ele recompensa, que Ele retribui, que Ele abençoa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família.
Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, o nosso pai da fé. Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, a Jerusalém celestial. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Meu amado, minha amada, Abraão é o exemplo mais elevado de fé. Mais elevado de fé. Ele se chamava Abraão. Aí um dia Deus chega para ele e diz, o seu nome daqui em diante é Abraão. Abraão. Sabe o que significa Abraão? Pai de muitas nações. Ora, ele era casado com uma esposa estéril. Ele creu em Deus. Eu sou pai de muitas nações. E falou para todo mundo, meu nome agora é Abraão. Aí, certamente, riam na presença dele. Você não tem um filho, como é que você é pai de muitas nações? Eu sou pai de muitas nações, porque Deus me disse que eu sou o pai de muitas nações. Eu creio na palavra de Deus, na palavra de Deus. E continuou esperando o filho da promessa. Se passaram 10 anos, o filho não veio. Ele continuou crendo que era pai de muitas nações. Se passaram 20 anos, o filho não veio. Sara não ficou grávida. 20 anos depois da promessa, Sara ainda não tinha tido filho. E ele era pai de muitas nações. Ele acreditava naquilo que esperava e naquilo que ele não via. Na realidade natural, neste mundo físico. Ele vivia pela fé. Ele tinha plena convicção de que era pai de muitas nações. E louvava a Deus. Louvava a Deus. Abraão cria nas promessas de Deus e se fortalecia, dando glória a Deus, agradecendo a Deus, porque ele tinha certeza que Deus iria cumprir a promessa que lhe fez. 25 anos após ter recebido a promessa de Deus, nasceu Isaque. Mulher estéril, com quase 90 anos de idade, ele com quase 100 anos de idade. Milagre em cima de milagre, porque Deus cumpre o que diz. A palavra de Deus é verdadeira e ele a cumpre. Que creiamos como nosso pai Abraão. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, a pátria celestial. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Louvado seja Deus. Meu amado, minha amada, nós somos peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lar. Estamos de passagem. Estamos de passagem. Somos estrangeiros aqui. Deus nos enviou para que sejamos luz deste mundo de trevas. Estamos de passagem. Daqui a pouco, todos nós estaremos do outro lado, na eternidade. E Deus preparou para você e para mim que cremos em Jesus Cristo, para todo aquele que crê em Jesus, preparou uma pátria celestial.
uma pátria celestial. Louvado seja Deus! Nosso lar é lá nos céus. Nosso lar é lá nos céus. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi provado até ao máximo. Pela fé ele sabia que era pai de muitas nações. Nasceu Isaque, e Isaque devia ser pré-adolescente. Amava demais Isaque, o filho da sua velhice. Amava profundamente Isaque. Deus disse: eu vou pôr Abraão à prova. Pega teu filho Isaque e oferece um sacrifício a mim. E ofereça-o em sacrifício a mim. Abraão não disse nada para Sara, saiu de casa de madrugada com Isaque e os servos, levando as coisas para o sacrifício. Caminhou durante 3 dias e 3 noites, levando o seu filho para matá-lo. E quando ele e Isaque estão subindo na montanha para prepararem o lugar do holocausto, Isaque vira para ele e diz: ó pai, nós temos tudo aqui para o sacrifício, mas falta a ovelha. Aí ele responde para Isaque: meu filho, Deus proverá para si a ovelha. Ele foi, amarrou Isaque, preparou o altar, amarrou Isaque, colocou em cima da lenha, pegou a sua faca, o seu facão, e quando ele estava para matar o seu filho, o anjo de Deus falou: basta, agora sei que temes a Deus. Temer é amar supremamente a Deus. Abraão tinha certeza absoluta que se matasse Isaque, Deus o ressuscitaria. A fé traz à existência as coisas que não existem. Que esta fé inunde o seu coração. Inunde o seu coração. Pela fé, nós somos mais do que vitoriosos por Jesus Cristo que nos amou. Aleluia.